voltamos aqui para gravar mais uma aula. Eu resolvi vir para o meio do mato para gravar para vocês, porque aqui está muito lindo hoje. Não sei se esse barulho de cigarro vai interferir no som, mas enfim, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a história do Reiki, né? Eu vou dar uma resumida na história do Reiki, mas vocês vão conseguir encontrar a história mais bem contada. Na verdade, uma versão da história, ela está na apostila, tá? Sugiro que você leia essa apostila, por favor, tá bom? Porque é bem legal você ter o conhecimento tanto do vídeo quanto da leitura. A leitura é muito importante. Então vamos lá. O Reiki, na verdade, ele foi redescoberto. A cura pela imposição de mãos, ela vem de muitos séculos. Ela não vem somente da questão do Reiki. O Reiki, ele foi canalizado, né? Ele foi recebido pelo mestre Mikao Usui. Mas não foi aleatoriamente. O mestre Mikao Usui, ele era muito estudioso. Então ele estudava todo tipo de método de cura que pudesse ajudar, né, e agregar em tudo que ele queria, assim. Então ele não se ateve ao que falavam com ele. Ele ia pesquisar por ele mesmo. E dizem que ele viajou por todos os mosteiros ali do Oriente, no Japão, Tibete, China, não digo todos, né, mas bastante. E ali ele conseguiu muitos ensinamentos, inclusive ensinamentos budistas, porque ele era budista. E daí ele conseguiu ter conhecimento suficiente para receber esse método Reiki e aprimorar o método Reiki, tá? Como eu disse, ele estudava e um dia ele resolveu meditar durante 21 dias. E nesses 21 dias ele ficou em jejum, que o jejum ele tem sua importância também. E em jejum ele ficou no Monte Kurama, que é um monte muito famoso no Japão, onde várias pessoas já alcançaram um estado de consciência muito elevado. Então ele resolveu ir para esse monte. E dizem que no último dia, né, no 21º dia, ele recebeu esse método Reiki completamente completo. Ele recebeu tudo e ficou muito feliz, né? E aí dizem que ele saiu correndo de felicidade e acabou machucando o dedão. E no momento em que ele levou a mão no dedão, já começou a haver uma cura ali. E daí ele viu que realmente ele tinha recebido uma coisa que estava fazendo a diferença, né? Então, muito fraco e tudo, ele desceu aquele monte, mas muito feliz. Ele desceu o monte e foi para um lugar onde ofereceram comida, né, água, porque ele estava muito fraco. E nesse lugar também tinha uma pessoa que estava precisando de ajuda. Dizem que era uma menina, e ela estava com dor de dente. E daí ele levou a mão no rosto da menina e já começou a haver um processo de cura ali também. Então, dizem que ele resolveu passar isso para frente, né? Ajudar as pessoas da forma que ele podia naquela época. Então ele pegava pessoas que estavam na rua, que estavam em situações difíceis e ensinava esse método para elas. Só que ele viu que muitas pessoas elas não queriam isso, elas simplesmente deixavam o lugar e voltavam para a vida que elas tinham. Então ele fechou esse ensinamento em uma escola. Ele montou a escola de Reiki e uma das pessoas, um dos personagens dessa história que aprendeu com o Dr. Mikao Usui o método Reiki foi o Dr. Hayashi. O Dr. Hayashi ele era um médico, ele era acupunturista, ele era médico da Marinha. Eu tô olhando para baixo assim porque eu tô olhando para onde eu tô andando, viu, gente, para não cair. E ele era um médico da Marinha e resolveu aprender Reiki com o Dr. Mikao Usui.
e foi o sucessor do Dr. Mikao Usui após o falecimento do Mikao Usui. Enquanto isso, no Havaí, a Takata, ela passava por muitos problemas, né, na vida. Ela tinha perdido o marido, estava com os filhos muito pequenos e estava numa situação difícil, acabou adoecendo muito e acabou desenvolvendo câncer e várias outras coisas. E já na mesa de cirurgia, o médico virou para ela e disse que havia uma outra forma dela se cuidar, não precisaria de cirurgia. Daí ela perguntou qual seria essa forma, porque é o que nós que queremos nos curar faríamos, né, também. E aí ele indicou a escola do Dr. Mikao Usui, que na época já estava sob a regência do Dr. Hayashi. Então ela foi para essa escola, ficou lá durante 3 meses e em 3 meses ela recebia reiki todos os dias e se tratava lá e se curou desse câncer. Então ela também resolveu aprender esse método do reiki, porque ela viu que realmente funcionava, né? Nossa linhagem, a linhagem que eu passo para vocês, ela é reiki, usui e tibetano. A história não termina por aí, então, porque eu fui pesquisar por que usui e tibetano, né? O reiki usui, ele termina aí na linhagem da Takata, entre aspas, termina, né? Na linhagem da Takata. Mas o reiki usui tibetano, eu fui pesquisar e achei uma outra personagem da história que estudava também com a senhora Takata, e a Iris Ishikuro, o nome dela. E só que ela estudava muitos métodos de cura, não só a cura através do reiki, né? Então ela tinha muito conhecimento. Então ela resolveu englobar o método reiki em outras técnicas de cura também. E ela estudou e fez mestrado com a senhora Takata. E a Iris, ela resolveu fundar uma escola chamada Hakukai Reiki, em que ela usava aí a energia do reiki e agregava conhecimentos nessa energia e tudo. E ela iniciou só 2 pessoas na vida, que foi um amigo dela e a filha dela. A filha dela não quis continuar com o legado e o amigo dela continuou, né, com o legado e tudo da escola após o falecimento dela. E nessa escola estudou o famoso William Grand, que é uma das figuras bem famosas no reiki. E foi ele, peguei aqui, tudo certo. E foi ele quem trouxe para cá esse método reiki usui tibetano. Por quê? No reiki usui tibetano você tem 4 níveis e nesses 4 níveis você aprende mais símbolos, né? No 4º nível você aprende mais símbolos ligados à linha tibetana. E você aprende outros métodos de cura também, não só o método de cura do reiki usui tradicional, tá? E basicamente a história é essa, tá? Nós temos aí várias histórias. Gente, assustei com uma borboleta, que isso? Coisa. Nós temos aí várias histórias, mas basicamente a história é essa. Disseram que o mestre Mikao Usui era um monge cristão, mas ainda não conseguiram provar isso, porque o cristianismo no Japão ele não entrou muito bem, né? E lá basicamente todo mundo é budista. E a família do Dr. Mikao Usui era budista. Então acho que essa história ela teve que ser contada porque na época o Japão estava em guerra com os Estados Unidos. Então qualquer coisa que viesse do Japão para eles não era bem-vinda, né? Então eles tiveram que colocar a história do cristianismo no meio para que isso pudesse pelo menos entrar e ser difundido de alguma forma no Ocidente aqui pra gente. Ainda bem que inventaram essa história, né? Então é basicamente isso, gente. Leiam a apostila, tá? Que é bem importante.
E qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Beijos!